cristãos, sejam para os judeus, é que Deus ele criou todas as coisas, criou os céus e a terra. E aqui tem uma ideia muito importante, que é a ideia de posse, de pertencimento. Por que nós pertencemos a Deus? Porque foi Deus que nos criou. Deus criou os céus e a terra e tudo o que está contido nos céus e na terra. Nós somos de Deus. Originalmente, nós pertencíamos a Deus, somos criados por Deus. Então, pela fé nesse princípio criador, nós entendemos que nós somos de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre 3 princípios. Eu organizei aqui, eu não vou... Deixa eu só ver esse negócio aqui. Vamos abrir lá em Lucas 14, ficassem aí aberto. E a gente vai começar aqui a falar alguns significados, retomar essa coisa do que é fé. E nós vamos falar de 3 princípios. E eu queria que os irmãos guardassem esses princípios, porque são princípios que podem produzir galardão na nossa vida. Bem? Então a gente falou aqui no começo do culto, nos louvores, nas palavras dos irmãos também, muito, muito maravilhoso isso, que os nossos olhares eles estão voltados para o reino vindouro, o reino dos céus, o reino de Deus, onde Deus realmente governa. E a nossa recompensa, ela deve ser esperada nesse reino. Claro que nós esperamos recompensas terrenas, mas não vamos perder de vista que o nosso galardão, ele virá quando Deus estabelecer o seu reino de forma completa e absoluta. É ali que Deus vai realmente recompensar aqueles que o serviram e honraram. Então está lá em Lucas 14. Antes de começar a ler, eu vou ler aqui alguns significados, bem rápido, né? E aí quando a gente entrar na leitura, a gente vai compreender melhor. Então, o que é um princípio? O princípio ele está relacionado ao começo ou ao início de algo. Então, o princípio é o que faz alguma coisa realmente existir, né, no sentido de vir à existência, né? Então, o primeiro princípio que nos faz nos sentirmos, né, pertencentes a Deus é justamente a declaração de Gênesis 1, que Deus criou os céus e a terra e tudo o que está contido neles. Junto com essa ideia, esse princípio de que Deus criou tudo, está a ideia de que nós pertencemos a Deus ou pertencíamos a Deus. Pertencíamos a Deus. E tem uma outra ideia também, que se liga a essa de que nós pertencemos a Deus, que é a ideia da redenção. Jesus Cristo é o Redentor, é o Salvador, e redimir é trazer de volta, tomar posse novamente. Então, só pode promover a redenção quem já foi dono um dia. Então, somente o Senhor Jesus pode salvar, porque somente Ele foi o nosso dono, o nosso primeiro dono. Então, outro não poderia se levantar para fazer uma obra de redenção. Podem existir várias religiões, várias crenças, várias seitas, mas nenhuma delas pode apresentar um redentor de acordo com o que significa realmente a palavra redenção. É tomar de volta. Porque nenhum desses pretensos redentores que alguma religião possa apresentar foi dono de nós. Somente Deus. Então, somente o Senhor Jesus pode salvar. Só Jesus salva. Isso não é um refrão. É uma verdade absoluta que está na palavra de Deus. Outra ideia também é a questão que está relacionada a princípios também. Como nós somos de Deus, nós somos de Deus, nós somos criaturas de Deus, nós pertencemos a Deus, mas tem uma coisa muito mais importante, mais sublime, que faz a gente avançar na direção de Deus, que é a ideia de que nós somos servos de Deus. E aí eu vou colocar aqui que quando se trata de ser servo de Deus, não tem o significado de escravo. A gente pode se colocar na presença de Deus como escravo, mas ser servo de Deus é estar sujeito aos poderes de Deus, ao poder de Deus, à autoridade de Deus, porque nós somos livres. Cristo nos libertou e nós verdadeiramente somos livres, mas nós
Somos servos de Deus porque nós estamos sujeitos à vontade de Deus. E a fé, como foi descrito em Hebreus, né, é o fim e fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam, e a prova das coisas que existem. Então, a fé, ela olha tanto para o presente, como para o passado, como para o futuro. Se nós lermos inicialmente aqui o que está escrito em Hebreus, a gente pensa que a fé só diz respeito a uma promessa. Então, é pela fé que nós cremos que os mundos foram criados por Deus. Então, nós estamos voltando no tempo. É pela fé que nós cremos que Jesus Cristo veio ao mundo, se ofereceu em sacrifício por nós na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Isso já passou. Nós não vivemos essa experiência, nós não vivemos, mas nós cremos. Então, nós cremos também desse momento para trás. Nós cremos nas Escrituras, desde Gênesis até o presente momento, quando tem profecias se cumprindo, e até o Apocalipse. Então, a fé é isso. A fé, ela é uma crença em coisas passadas, presentes ou futuras, que não são conhecidas pela experiência e não podem ser demonstradas logicamente. Então, a fé não se explica, basta a gente dizer que crê. Agora, nós vamos lá para a nossa leitura, em Lucas 14, né? Essa tradução aqui vem atrás. Eu vou ler o versículo todo antes de... Lucas 14. E os 3 princípios vão ser tirados aqui. Em algumas traduções, aí vai estar um título, né? Outra cura no sábado, Jesus cura um hidrópico, e Jesus cura uma pessoa enferma. Mas o que está ocorrendo aqui é que Jesus foi convidado para uma festa muito importante. E logo no início da festa, surpresa, está diante dele um homem hidrópico, é um homem que tinha, que a gente chama aí de barriga d'água, e colocaram esse homem ali para testar Jesus. E eu vou ler todo o trecho aqui, e depois a gente começa a explicar. No sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição. E as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção. E aí vem a coisa inusitada, isso não fazia parte da festa nem da programação, não deveria, mas fazia. Um homem com as pernas e os braços inchados, aqui estou lendo a tradução na Nova Versão Internacional, né? Ou na linguagem de hoje, então está um pouquinho diferente. Um homem com as pernas e os braços inchados chegou perto dele, então foi colocado diante de Jesus. E Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus: a nossa lei permite curar no sábado ou não? Jesus percebeu que aquilo não fazia parte da festa e nem da honra que ele merecia na festa, mas era um laço para apanhar ele numa infração de acordo com a lei dos judeus. Aí ele faz a pergunta aqui: a lei permite curar no sábado ou não? E todos eles ficaram quietos. Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou-o e o mandou embora. Então, percebe-se claramente que esse homem não pertencia ao cerimonial da festa. Aí ele disse, em algumas traduções de vocês provavelmente, se um jumento ou um boi, nessa é uma das traduções que está mencionado aqui, se um filho ou um boi de algum de vocês cair num poço, será que você não vai tirá-lo logo de lá, mesmo que isso seja num sábado? E todos ficaram quietos. Aí nós vamos voltar lá ao Gênesis 1. Deus criou a terra, é dono dela. Esse apego àquilo que pertence a Deus também está enraizado na cultura de Israel, na cultura judaica. É meu. Então, o judeu, ele é próspero porque ele toma conta daquilo que pertence a ele. É um princípio
também para você prosperar na vida. Então, se você tem alguma coisa, é seu, cuida, porque a prosperidade vem do cuidado com aquilo que te pertence. Se você deixar ir embora, você não vai ser próspero. Então, para o judeu, ele sabia que ele não podia perder, seja lá qualquer coisa que fosse, um boi ou um jumento. Caiu no buraco, eu vou tirar. A minha prosperidade é ter bens, é possuir as coisas, e se eu perder esse jumento ou esse boi, eu vou caminhar na contramão da prosperidade. Então, Jesus já põe eles aqui. Só que Jesus coloca um jumento ou um boi, ou um filho, porque um filho também pertence a quem o criou. Essa é a ideia, né? É meu filho, me pertence, fui eu que gerei. Então, essa ideia de posse também se aplica principalmente a um filho. Eu gerei esse filho, me pertence, eu não vou perdê-lo. Então, Jesus desafia esses homens e eles ficaram quietos, porque eles entenderam. Claro que eu faria. Se o meu boi ou o meu jumento caísse num buraco, imediatamente eu iria resgatá-lo. Muito mais ainda um filho. É claro que Jesus não podia chegar para aquela turma e falar: esse é um dos meus filhos que me convém resgatar. Eles iriam ficar escandalizados. Como assim? Esse homem todo amarelo, inchado, parecendo uma múmia, você vai falar que é seu filho? Mas Jesus, ali nas entrelinhas, de uma forma velada, falou isso para eles. É meu filho. E aí prossegue, né, a questão da cerimônia e da festa. Ele começa aqui, então, a falar sobre 3 coisas importantes que são esses nossos 3 princípios. Eu vou colocar aqui uma explicação aqui sobre como que eram organizadas as festas no Oriente Médio naquela época. Então, quando um homem influente ou abastado, né, de bens, ele iria organizar uma festa, isso era muito comum. Então, primeiro ele enviava um convite e depois um outro convite. Então, na verdade, eram 2 convites que eles enviavam. Eles enviavam 2 convites. O primeiro era um convite preliminar, a fim de comunicar aos convidados que eles fizessem os preparativos para uma festa. E aqui é óbvio, né, que tudo isso nós vamos aplicar ao contexto da salvação e da redenção. Então, primeiro, essa pessoa influente mandava um convite, e depois, mais próximo da festa, quando ele já tinha acertado data, o que teria na festa, quantos convidados ele teria condições de receber, ele mandava um segundo convite. Então, a pessoa primeiro: não, conte comigo, eu vou comparecer na sua festa. Fez o primeiro convite. E quando estava mais próximo, aí já vinha: você se comprometeu comigo de vir à minha festa, então está tudo pronto. Por favor, cancele seus outros compromissos e agora foco na minha festa. Eu quero todos os convidados nela. Então, as pessoas tinham que se preparar, comprar suas vestimentas e preparar transporte, né? Tudo isso que precisava para você chegar no local da festa e honrar a pessoa que te convidou, o seu anfitrião. Quando se fala em festa, né, a gente está falando da grande festa que o Senhor vai promover, e isso significa assim, 2 momentos onde, primeiro, Deus convidou Israel, e prontamente Israel aceitou o convite. E aí Deus, quando eu me casei, eu levei meus convites, né, de casamento pessoalmente para os convidados, né? E aí Deus falou assim: bom, eu vou fazer isso pessoalmente. E mandou seu próprio filho. Então, a importância que ele deu a essa festa foi essa: eu vou convidar pessoalmente. Então, nesse segundo momento, está tudo pronto. Agora, vocês, por favor, mudem um pouco aí a orientação de vocês, porque nós estamos próximos realmente das bodas. Então, é nesse segundo momento que entra o convite de Deus para realmente realizar o cerimonial. Então, de primeiro momento, os judeus, somos de Deus, exclusivos, aceitamos o convite e continuaram tocando a vida. Mas chegou esse momento que Deus colocou esse sinal maravilhoso, que é o nascimento, né, o ministério de Jesus, e falou: agora realmente vai acontecer a festa. Então, preparem-se, porque o reino de Deus já está entre vós, né? E aí Israel, cada um foi para o seu lado. Então, Jesus começa a questionar isso aqui e a gente vai acompanhar na leitura. Jesus fala, eu vou ler
nas minhas anotações aqui, que aí está do... Deixa eu ver se vai... Que aí eu não me enrolo. Lucas 14. Certa vez Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa. Então fez essa comparação. Então aqui é uma parábola, a primeira parábola que Jesus profere nessa cerimônia, e ele fala de uma coisa que os judeus estavam abandonando, que era a humildade. Então aqui ele contesta a posição, né, egoísta dos judeus, dos fariseus daquela época, arrogante, e coloca assim: quando por alguém fores convidado para um casamento, Lucas 14:8, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima, e ser-te-á isto uma honra diante de todos os demais convivas. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então aqui Jesus, vendo como as pessoas se acomodavam ali na festa, procurando os lugares de maior destaque, os lugares mais honrados, os lugares mais importantes, de maior destaque, aí ele percebeu nisso daí muita arrogância da parte de todos eles e coloca eles em xeque, e fala assim: não, vocês estão agindo da forma errada, vocês estão procurando os melhores lugares e não estão percebendo que talvez o lugar de vocês não seja esse, e pode ser que em algum momento o anfitrião queira honrar mais alguém do que vocês. Então, por que não ser humilde? Então essa foi a primeira lição que Jesus proferiu, aqui nesse caso, em forma de parábola. E Jesus está chamando a atenção aqui para esse princípio, o princípio da humildade. Se você quiser ser grande e destaque na presença de Deus, seja humilde. Então, se você quiser ser realmente reconhecido por Deus, honrado por Deus, seja humilde. Esse é o primeiro princípio que Jesus coloca ali naquela situação. E ele estava observando todo mundo como todo mundo estava observando ele. Então, ele estava aproveitando ali aquele momento para introduzir ali a ideia de reino de Deus, que essa era a missão do Senhor Jesus, falar do reino de Deus. Depois ele prossegue, está lá em Lucas 14, 12 a 14, ele vai falar agora para o anfitrião. Então aqui ele está falando da posição dos convidados e falou sobre a questão da humildade. E agora ele vai falar sobre a questão da generosidade e tratando aqui diretamente com o anfitrião. E depois disso Jesus disse ao homem que o havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão, e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Ou seja, na ressurreição dos justos, você vai receber o seu avultado galardão. Então aqui Jesus está falando, você precisa ser generoso. A generosidade é o contrário da avareza. Mas como que pode estar presente a avareza quando você dá uma festa bacana e convida um monte de gente bacana? Justamente na possibilidade de retribuição. Eu vou fazer uma comparação aqui rápida. Com o mesmo gasto, eu posso
participar de várias festas. Por exemplo, vou imaginar que algum de nós aqui seja milionário, cheio da grana, eu dou uma festa bacana, chamo esse magnata, ele participa da minha festa e fica na obrigação de me retribuir. Então, com o mesmo valor, de repente, eu posso participar de 4, 5 festas. Isso não é generosidade. E é bem provável que isso estivesse na conta daqueles fariseus, daqueles religiosos. Eu convido lá 50 pessoas abastadas, não é possível que nenhuma delas vai me retribuir com convite. Então, com o mesmo gasto, digamos, de 300, 500 mil reais, eu participo de 2, 3, 4, 5 festas, entendeu? Como um convidado ilustre, como um convidado bacana. E Jesus percebeu que era essa prática que era comum ali entre essas pessoas importantes, né? E aí ele fala, não, quando você for dar uma festa, seja generoso. Dê uma festa para quem não pode te pagar. Ele não vai poder te convidar. Mas o Senhor, Deus, oportunamente, na ressurreição do justo, aí já começa a chamar a atenção para o reino de Deus, Deus vai te recompensar por esse bem que você está fazendo pelas pessoas mais carentes. Então, aqui é uma lição de generosidade, que é a mesma coisa que hospitalidade. Nós estamos sendo recebidos por vocês aqui, isso é uma experiência de hospitalidade. É pela hospitalidade que nós estamos também na casa da pastora Érica, né? Estamos vivendo um momento muito bacana aí. Então, nós cristãos temos que ser hospitaleiros e generosos. Jesus já tinha falado numa festa anterior a essa, de uma forma muito mais grave. Ele falou assim, vocês precisam colocar o alimento realmente no prato de quem não tem o que comer. Porque aquelas pessoas que estavam participando da festa anterior, todas abastadas, tinham como comer um banquete variado todos os dias e estavam se esquecendo realmente da generosidade para com as pessoas que não tinham o que comer. Então, Jesus, na outra festa, ele foi muito mais severo e falou, coloquem do que está no prato, realmente no prato de quem não tem o que comer. Então, Jesus estava chamando a atenção, e aqui ele foi mais moderado, mas ele falou, chama essas pessoas. E aqui ele estava citando o próprio exemplo de Deus. Então, aqui o segundo princípio, generosidade. O primeiro, a humildade. O segundo, a generosidade. E aí Jesus agora introduz a terceira parábola, que é a parábola do grande banquete. Que aí ele fala realmente, primeiro ele falou de uma festa comum, depois um banquete, né? Falou uma festa de casamento, no caso, depois um banquete, agora um grande banquete que só pode ser realmente realizado por Deus. E aí ele coloca assim, está em Lucas 14, do 15 em diante, né? Um dos que estavam à mesa ouviu isso, e aí deu gatilho para Jesus disparar a terceira parábola. E disse para Jesus, felizes os que irão sentar-se à mesa do reino de Deus. Então, tudo o que ele estava fazendo já estava sendo compreendido pelas pessoas. As pessoas estavam entendendo que ele estava falando do reino de Deus. E aí uma dessas pessoas, que alguns entendem que foi uma frase tipo clichê, meio farisaica, mas outros falam que foi realmente uma intenção genuína desse homem, falar do reino de Deus, mas ele coloca assim, felizes os que irão sentar-se à mesa do reino de Deus. Então, essa pessoa já entendeu tudo. Jesus está falando, agora, está levando a conversa para o lado espiritual. E aí Jesus diz assim, certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados, venham que tudo já está pronto. Então, convidou todo mundo, quando estava muito próximo, mandou seus servos e colocou assim, venham que tudo já está pronto. Então, já é o segundo convite. No primeiro, todo mundo falou, vamos, que beleza, que maravilha, vamos estar lá. E aí veio agora realmente o convite para participar da festa. E aí começa o comportamento aqui dos judeus.
Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. Então, aqui é a declaração de Jesus, ele falou, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado, comprei um sítio e tenho que dar uma olhada nele. Peço-te que me desculpe. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. E o outro disse, acabei de casar e por isso não posso ir. Então, Jesus já começa declarando que eles apresentaram desculpas e desculpas esfarrapadas. Por quê? Justamente por essa questão cultural dos judeus mesmo. O primeiro, ele fala que comprou um sítio e precisa dar uma olhada nele. Impossível que um judeu compre um sítio para depois ir olhar. Primeiro ele vai olhar, bisbilhotar, perguntar para a vizinhança como é que não é, e vai olhar muitas vezes, depois vai fechar negócio. Aqui, Jesus está querendo dizer o seguinte, isso aqui é uma desculpa esfarrapada, porque nenhum judeu faria isso, compraria um sítio sem ver. O segundo, da mesma forma, uma outra desculpa esfarrapada. Acabei de comprar 5 juntas de bois, preciso experimentá-las. Como é que você compra o boi sem experimentar ele primeiro? Também outro judeu jamais faria isso. Então, uma desculpa esfarrapada. E a outra, pior ainda, o outro fala que casou e não pode ir nas bodas porque casou. Gente, muito simples, leva a esposa junto. Não é verdade? Quanta coisa errada, né? E aí já expôs ao ridículo essa questão de declinar do convite, porque eram desculpas sem pé e sem cabeça, sem fundamento. Era uma coisa que todo judeu ia falar assim, gente, é impossível que alguém tenha comprado uma junta de bois e vai experimentar depois, e outro que comprou um sítio e vai examinar depois, e que um camarada casado não pode ir numa festa, e tem um monte de gente casada aqui com suas esposas. Então, os próprios judeus já começaram a pensar, está falando conosco, e a gente está fazendo um papel ridículo. E aí ele continua. Mas o empregado voltou e contou tudo ao patrão, aqui está patrão, né, o senhor, né? E ele ficou com muita raiva e disse, vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Já anteriormente ele tinha falado, convida, né, esses daí. Mas é o que Deus está fazendo. Então, Jesus estava preparando o caminho para falar assim, aprende com Deus. Se você quiser ser perfeito, né, faça como Deus. Então, Deus já está fazendo isso, né? Então, esse patrão mandou ir pelas ruas, pelos becos e trazer os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Jogou humilhação naquelas pessoas ilustres, né? Porque eles se achavam os exclusivos, os top da balada, a ponto de recusar o convite de Deus, e aí Deus falou, não tem nenhum problema, uma festa super requintada que eu preparei, então nós vamos pegar outras pessoas. E tudo que o judeu, de uma certa forma, discriminava, né? Os aleijados, os cegos, não, porque para eles tudo isso era consequência do pecado, era coisa que estava só na vida realmente de pecadores, e aí são esses pecadores que Deus vai colocar na festa. E ainda prossegue. Então, aqui, o segundo convite, todo mundo declinou, e aí Deus estabelece 2 momentos ainda. Ele começa a chamar primeiro essa turma, e agora vai chamar a segunda. Mais tarde, o empregado disse, patrão, já fiz tudo o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu, então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. E aí depois ele encerra com a consequência. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Então aqui ele fechou as portas para essa categoria de convidados que negligenciou o convite mesmo de participar das bodas do Senhor. E nessa terceira parábola, é até uma questão muito interessante, irmãos. Aí essa eu queria realmente chamar a atenção
é para nós, é o interesse. Nós precisamos ter interesse, sim, pelo reino de Deus. Então, nós precisamos ter como princípio, dentro do trabalho de Deus, a humildade, a generosidade, bacana, né? Levantar aqui alimentos para comunidades carentes, é uma coisa muito, muito maravilhosa mesmo, que a igreja pode fazer e deve fazer. E ter interesse nas coisas de Deus, no reino de Deus, fazer o reino de Deus avançar. E Jesus, ele fecha aqui, ó, vida aos interessados e morte e esquecimento aos desinteressados. Então vai ter consequências. É muito bacana a gente ser convidado, mas se a gente desonrar a Deus, nós vamos sofrer as consequências. Agora, nós vamos fazer um paralelo aqui entre essa questão desses 3 momentos, né, que Deus convida o povo à salvação. Existe só um povo, e Deus vem trabalhando com esse povo, né, ao longo de várias gerações. Mas é um só chamado que Deus tem, tanto para o judeu quanto para os gentios. Então, nós vamos colocar aqui agora essa perspectiva de 3 gerações até a consumação de todas as coisas. A primeira geração, isso considerando o plano redentor de Deus. A primeira geração é a geração da nação de Israel, os judeus, que foram os convidados ilustres de Deus. Então, Deus, ele, no plano dele de construir, né, um reino, de fazer, né, existir um reino eterno, ele pensou na nação de Israel. Inicialmente, ele pensou na nação de Israel e deu um concerto para a nação de Israel. Mas, dentro desse concerto, já havia, na mensagem dos profetas e dos servos de Deus, aquela ideia de que viria um momento em que Deus iria reinar de forma absoluta sobre o seu povo. Queria haver realmente um reino de Deus, onde Deus seria o grande monarca, o grande governo, o grande rei. E os judeus, eles sabiam disso, que mesmo depois da possessão de Canaã, o plano de Deus ainda iria avançar para alcançar esse momento de consolidação do reino de Deus. Então, essa é a primeira geração. E é óbvio que nesse segundo convite, que é justamente a revelação do Filho de Deus, quando Jesus Cristo nasce, se faz carne e exerce o ministério dele, é o grande sinal de que o reino de Deus já estava se estabelecendo. Então, ele vem novamente agora reforçar o convite, obviamente, para os seus primeiros convidados, a primeira geração, que já tinha sido convidada antes e já tinha essa expectativa também de que viria um rei para governar eternamente sobre Israel. Eles aguardavam o Messias, como ainda aguardam. E quando veio o grande sinal de Deus de que o reino de Deus já estava se estabelecendo, Deus já estava preparando realmente lugar para acomodar o seu povo, os judeus não reconheceram esse rei e fizeram pouco caso dele. É o que nós estamos lendo aqui, nessa experiência aqui de Jesus participando dessa festa. O principal convidado nessa festa era o Senhor Jesus. Era o aguardado Rei Messias. Então, esse anfitrião, obviamente, que depois conversou cara a cara com Jesus, que Jesus ainda deu essa oportunidade para ele, ele deveria ter colocado Jesus no melhor lugar da festa, na compreensão de que ele era a pessoa mais ilustre, o próprio Deus visitando a casa desse fariseu. Mas não foi isso que ele fez. Então, toda a nação de Israel olhou para o Filho de Deus e não teve por ele a consideração que Deus queria que tivesse. Muito pelo contrário. Então, foi essa a primeira geração. Aí a gente pode perguntar, mas teve judeu que se salvou? Claro.
Porque quando Jesus se apresentou a Israel, foram muitos que se converteram a ele. Porque a ideia agora era, nesse segundo convite, eu aceito, estou dentro. Eu reconheço que é o Rei Messias que está aqui, e vou me converter a ele, vou me arrepender dos meus pecados, mudar a minha perspectiva de vida. Então, muitos se salvaram, não é que toda a nação de Israel, toda essa geração se perdeu, não. Muitas pessoas se converteram, e a gente está aqui pregando por causa delas. Os apóstolos, os discípulos e tantos outros justos que se converteram naquela época. Então, essa foi a primeira geração, ou o primeiro momento, que aceitando o convite, a hora realmente estão sendo convidados para a festa, eles não aceitaram, que é como aqui diz o Lucas, próxima hora do início da ceia, então nós já estamos próximos, enviou o servo para anunciar aos que haviam sido convidados, os israelitas, vinde, eis que está tudo preparado para vós. E aí cada um foi fazer as suas coisas, cuidar da sua junta de bois, de suas esposas e dos seus bens, e esquece de Deus. E aí vem o segundo momento, que é o momento que começa, a segunda geração, que começa ali, naquele tempo. Jesus pisa na terra e toda aquela geração viu a glória do unigênito de Deus. Então, aquele povo teve essa oportunidade de passar, fazer a transição da lei para a graça. Então, enquanto era a lei, dentro do que Deus preceituou para Israel, Israel não ficava devendo nada para Deus. É de onde vem dízimos, ofertas, sacrifícios, tudo isso é parte daquilo que Deus compactuou com Israel. Então, eram esses convidados, ilustres, que podiam sacrificar um boi, sacrificar um animal, cumprir um ritual religioso, expiar seus pecados através de seus rituais. Então, essas pessoas realmente tinham condições de permanecer na presença de Deus, dentro do que Deus preceitou na lei, pagando para fazer isso. Mas aí veio a época da graça, que é essa geração que começa aqui em Jesus. Realmente pessoas que não podiam pagar, cegos, coxos, toda sorte de deficientes, pobres, pessoas que não tinham a mínima condição de participar da festa, nem tampouco tinham as vestes para entrar na festa. O que Deus graciosamente providenciou, porque também era costume das pessoas que davam as festas, para aqueles que não podiam, dar a roupa de gala para eles participarem. Então, Deus agora, pela graça, ofereceu essa oportunidade para toda essa geração que estava ali, fazendo essa transição entre lei e graça, pudesse participar da salvação do reino de Deus, serem redimidas, resgatadas pelo Senhor, voltar a pertencer a Deus. Porque quando o homem pecou, ele foi comprado pelo pecado, ele saiu da presença de Deus por causa do pecado. E quando agora Jesus ele estabelece esse tempo, tempo da graça, Deus está redimindo, resgatando, tomando de volta essas pessoas para Ele. Então, mas de que forma? Aceitando pela fé, Jesus como o Filho de Deus, o Salvador, o único real
natural, sem amor, sem respeito, sem noção de família, sem noção de qualquer coisa, mergulhada nos seus egoísmos. São essas pessoas que nós vamos, de repente, abordar para trazer para o reino de Deus. E a gente precisa ter essa compreensão. Não vai ser aqueles convidados ilustres, mas vai ser a escória do mundo, as verdadeiras ovelhas negras. São pessoas que só vão entrar na festa do Senhor pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Elas não têm como pagar. Nós temos que fazer tudo por elas. Essa seria a nossa responsabilidade. Por isso que nós precisamos compreender esses 3 princípios, né? A humildade, por quê? Porque nós não vamos lidar com reis e poderosos. A gente tem que ter a humildade de saber que nós vamos trabalhar com uma categoria ainda mais baixa, né? Pessoas ainda mais carentes, mais necessitadas, mais destruídas. Nós temos que ter também a generosidade de fazer realmente tudo por essas pessoas, porque elas não têm como retribuir, não têm como fazer, não têm como, de forma nenhuma, retribuir a Deus por esse benefício. Então, nós temos que entender que precisa ser uma igreja generosa, atuando junto a essa geração. E a última, né? O último princípio, né? Primeiro, a humildade, a generosidade e o interesse de fazer isso. E já vou encerrar aqui, irmãos, que o pessoal pediu para me fazer mensagem curta, né? Nessa conclusão, eu vou colocar aqui apenas uma frase. Quando a gente recebeu uma proposta, um desafio, um chamado, a gente tem que responder prontamente: sim, iremos. Então, olha, o Senhor está te convidando para uma festa. Vai ter um banquete, vai ter uma festa maravilhosa. Vamos? Sim, vamos. Por quê? Porque onde há vontade, sempre há possibilidade. Então, se nós tivermos interesse, as coisas começam a acontecer. O que tem de mais maravilhoso na história da igreja é isso. Se um grupo de pessoas começa a trabalhar, começa a dizer sim para o Espírito Santo, para Deus, as coisas começam a acontecer. Começou é o que todos nós ouvimos o tempo todo. Uma reunião com 2, 3 pessoas, daqui a pouco 50, daqui a 10, 15 anos, uma igreja. Uma igreja formada, com templo, com uma organização administrativa, com plano de expansão. E essa é a vida da igreja, porque algumas pessoas se interessaram. Tinha alguma coisa? Não, mas tinham interesse. E começar com essas pessoas mesmo, que tenham essa humildade no coração e generosidade. Ninguém está falando de oferta, de dízimo, mas a generosidade, a capacidade que você tem de doar ou compartilhar aquilo que Deus colocou em suas mãos, para que o reino de Deus cresça e se expanda, sabendo que não vamos receber necessariamente a recompensa nesses dias, mas temos um galardão certo nas mãos de Deus, porque Ele é fiel. Às vezes a gente olha para trás e olha frustrado porque fizemos muito esforço e não alcançamos nada. Essa é a nossa conta, essa é a matemática do homem. Mas é como a pastora falou, né? Na matemática de Deus, 1 mais 1 é 10. Quando nós entrarmos na glória, Deus tem realmente um galardão avultado para nós. Então, pensem nisso. A honra que nos aguarda quando nós entrarmos realmente no reino de Deus, fazendo o que Deus quer que nós façamos. Nós estamos vivendo dias finalíssimos. Não tem outro discurso que possa ser pregado hoje. A terra está sendo sacudida e a gente sabe que não tem volta, não tem como consertar mais o estrago que está feito. A terra precisa realmente ser remodelada. Não dá para, a partir do que temos hoje,
corrigir. Ninguém vai conseguir reverter essa questão do que eles chamam de aquecimento global, as catástrofes climáticas, não tem como reverter. A própria frieza das pessoas, o egoísmo, isso não se consegue mais resolver. A destruição da família. Hoje nas escolas a gente tem, não sei aqui, mas lá em São Paulo já tem acompanhamento psicológico para os alunos de ensino médio, ensino fundamental. Daqui a pouco é acompanhamento psiquiátrico. Muitas pessoas que a gente conhece já apresentam problemas, desajustes, já são reféns de drogas, né, para compensar essa questão da própria identidade que está se desfazendo. Muita confusão, muitas teorias e todas elas contrárias à fé. Quando a gente começa a ler as Escrituras, a gente vê ali ela revelando o Deus Criador. Isso é muito poderoso. Deus criou todas as coisas. A gente vai na praia e vê aquele negócio fantástico, né? Muita água, né? Uma coisa que não foi colocada ali de forma casual, foi planejada por Deus. E a gente, quando é cristão, a gente entra lá e a primeira coisa que você vai falar: obrigado, Senhor. A gente entende isso, porque nós somos da fé, a gente sabe que foi Deus que criou, mas as teorias dizem que não. E hoje, todo mundo preocupado com ecumenismo, achando que o ecumenismo vai acontecer dentro da igreja. Mas o perigo do ecumenismo é juntar a igreja e a ciência, a pseudociência, que é uma religião. A principal religião que tem no mundo é a ciência, é a pseudociência, que nega que Deus tenha criado os céus e a terra, que Deus seja meu dono e o meu Redentor. Então, hoje, o que você vê é isso, o deboche da fé. Então, se você contrariar a qualquer princípio científico que a ciência coloca, são teorias. Você é ridicularizado, você é marginalizado, você é taxado como ignorante, negacionista. Nós somos da fé. Existe um modelo de ciência registrado nas Escrituras, que só pode funcionar olhando para tudo que está nas Escrituras como algo verdadeiro. Por isso que não é possível conciliar as duas coisas. Ou você é da fé, ou você é da ciência. Então existe um modelo que Deus construiu, um modelo de vida, um sistema, um equilíbrio que Deus promoveu entre todas as criaturas, um equilíbrio entre o clima, que o homem, na sua ciência, vem quebrando. Tudo que inventa agora é tóxico, é nocivo, é cancerígeno. Hoje, o melhor que nós podemos fazer é comer menos, é trabalhar menos, porque tudo isso está destruindo as pessoas. Até a comida, que é para benefício do homem, está intoxicando o homem. Não tem volta, irmãos, não tem volta. Então nós temos que nos apegar ao Senhor, e por princípios mesmo, ter isso como princípio. Nós precisamos ser humildes, precisamos ser generosos e precisamos ter interesse nas coisas de Deus. Eu falei com meu filho semana passada. Você, quando vai ao médico, numa consulta, a gente que usa o sistema aí do SUS aí, às vezes a gente fica 4 horas, 5 horas, 6 horas, uma consulta de 10, 15 minutos. Fica lá esperando e normal, tranquilo, é isso mesmo, está congestionado. Mas, e se fôssemos ficar 3 horas esperando alguma coisa relacionada a Deus? Ia falar que está bagunçado, desorganizado. Vocês percebem que às vezes a gente não dá a importância devida às coisas de Deus. Aí eu falei com meu filho assim: olha, você, quando faz um jejum de 6 horas, parece pouco, mas é muito
muito, e é isso que nós temos que valorizar, porque são 6 horas de consagração a Deus. Você pode até achar que não, mas você está se consagrando a Deus. Você não consegue pensar em outra coisa a não ser em Deus. Você deixa de comer, essa é a parte menor do processo de jejum, mas você está interessado nas coisas de Deus, e é muito tempo, e é isso que vai fazer a diferença. Nós temos a disposição para jejuarmos, porque o jejum de 6 horas é muito pouco, 6 horas da manhã até meio-dia, mas pensa bem, um jejum de 12 horas, de 24 horas, que jamais vai deixar de ter o seu valor e importância diante de Deus, e nós não podemos perder isso também. Então a gente precisa ter um interesse em fazer as coisas de Deus, e valorizar todas essas coisas que nós estamos fazendo para Deus. Então, se eu jejuei 6 horas, é muito tempo, porque talvez, por alguma diversão, eu não fique às 6 horas, mas por Deus eu estou ficando. Então, é isso que Deus quer ver em nós, né? Interesse pelo reino dEle, amém? E Deus nos abençoe aí, abençoe essa igreja, né? É um prazer, uma alegria para nós termos participado aqui do culto. A pastora Érica me convidou para trazer a mensagem, né? Como eu falei, eu não sou pregador, eu sou mais de ensinar, então não fica com cara de pregação, né?